aula de Geografia vamos falar sobre o contraste Norte-Sul e a nova migração internacional da população. Vamos lá? No processo de povoamento de vários países, as migrações sempre tiveram um papel preponderante, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural dessas nações. As migrações fazem parte da história da humanidade e foram responsáveis pela formação de diversos povos e dos elementos culturais que caracterizam cada formação populacional. A partir do século XVI, portanto, no início da formação do capitalismo, as migrações em escala continental ocorreram, de modo geral, das áreas de economias mais desenvolvidas para regiões que ainda não haviam incorporado o desenvolvimento tecnológico e os padrões culturais europeus. Atualmente, os fluxos migratórios internacionais ocorrem na direção inversa. As populações das regiões mais pobres esperam desfrutar de melhores condições de vida nos países mais desenvolvidos. Existem dois tipos de fatores que colaboram para o deslocamento populacional. Fatores estruturais. São os fatores que fazem parte da estrutura econômica do país, gerando a estagnação da economia ou a falta de maiores perspectivas de progresso. Ocorre geralmente em países subdesenvolvidos. Fatores conjunturais são fatores que resultam de situações circunstanciais, como crises políticas e econômicas, revoluções, perseguições, etc., que podem atingir também um país desenvolvido. As razões que levam as pessoas a migrar são inúmeras, podendo ser determinadas por diversos fatores. Dentre deles, podemos citar fatores políticos, como, por exemplo, problemas de fronteira, formação de novas nações, como Israel, ou guerra civil, como ocorreu em Serra Leoa, que geram divergências, perseguições, no caso dos curdos, e até a expulsão de populações inteiras de seu território. Fatores étnicos ou religiosos, como a perseguição de judeus no século XX, no período das guerras mundiais ou dos conflitos que ocorreram na Bósnia em 1992. Fatores naturais, as migrações provocadas por catástrofes naturais, como enchentes, terremotos, etc. Fatores econômicos são os mais predominantes. As pessoas migram em busca de um melhor emprego e de melhores condições de vida. Temos também as migrações chamadas de movimentos pendulares, que são movimentos diários de trabalhadores entre o local da residência e o local do trabalho. Como, por exemplo, uma pessoa que mora em Sorocaba, mas trabalha em São Paulo, e todos os dias realiza essa transição entre as duas cidades. Agora, vamos realizar alguns exercícios. Exercício número 1. Migrações pendulares são: alternativa A, movimentos ligados a atividades pastoris. Alternativa B, movimentos da população rural em direção aos grandes centros urbanos. Alternativa C, troca de imigrantes entre as grandes regiões. Alternativa D, deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao campo. E alternativa E, movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho. A alternativa correta é a letra E, movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho. Exercício número 2. Sobre o fenômeno migratório, leia as afirmativas abaixo. Questão 1. Os movimentos migratórios podem ser espontâneos ou forçados. Um exemplo desse último tipo de migração é a dos refugiados de guerra. Questão 2. Pode-se chamar de refugiados ambientais aos migrantes que deixam lugares por problemas ambientais que dificultam as condições de vida,
como a seca, a desertificação, enchentes, etc. Questão 3. O fator trabalho é uma das razões centrais para os movimentos migratórios. É motivo, por exemplo, para a emigração de brasileiro para os Estados Unidos da América. Questão 4. A Europa foi um importante foco de imigração a partir do século XV até aproximadamente a metade do século XX, recebendo imigrantes das colônias e ex-colônias, que buscavam as boas condições de vida nas cidades europeias. Atualmente, esse continente transformou-se em área de emigração, com pessoas que se dirigem em busca de novas oportunidades em outros continentes, como o americano, o africano e o asiático. Questão 5. O Brasil, no século XIX, foi área de atração de imigrantes que buscavam novas oportunidades, sendo o maior grupo de origem latino-americana, paraguaios, argentinos, bolivianos, etc. Assinale a opção que contém as afirmações corretas. Alternativa A, 1, 2 e 3. Alternativa B, 2, 3 e 4. Alternativa C, 3, 4 e 5. Alternativa D, 4 e 5. Alternativa E, 5 e 1. A alternativa correta é a letra A, 1, 2 e 3, pois a quarta e a quinta alternativa, elas não refletem a realidade atual das migrações, apenas as questões 1, 2 e 3. Lembre-se, no processo de povoamento de vários países, as migrações sempre tiveram um papel preponderante, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural dessas nações. As migrações fazem parte da história da humanidade e foram responsáveis pela formação de diversos povos e dos elementos culturais que caracterizam cada formação populacional. Até nossa próxima aula e obrigada!